Olá, boa noite, sejam aí todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Luz para o Mundo. Deus possa estar aí abençoando ricamente a sua noite, em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar aí hoje mais uma vez compartilhando da palavra de Deus. Já convido você aí a pegue a sua Bíblia, vamos comigo juntos aí a leitura do texto. Hoje nós queremos meditar em algo que Deus tem incomodado o nosso coração. Quero hoje meditar com vocês em Mateus, no capítulo de número 5, o famoso Sermão da Montanha. E quero ler com vocês aí apenas 3 versos, 14, 15 e 16. Diz assim a leitura: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Assim alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esses 3 versículos que nós acabamos de ler está narrando para nós uma porção do famoso Sermão do Monte que Jesus transmitiu a seus discípulos e à multidão. No verso 1 do Sermão do Monte nós vamos notar que Jesus, quando ele avista a multidão, ele sobe para o monte. E como se ele se assentasse, se aproxima dele, os seus discípulos. E ele vem aí trazendo ricos ensinamentos sobre as bem-aventuranças. E aí nós chegamos nesses 3 versos que Jesus se direciona aos discípulos. E ele diz: Vós sois a luz do mundo. Observe aí que Jesus, ele não fala de uma hipótese, mas ele traz aí uma afirmação. Ele não diz, vocês podem ser ou vocês serão. Mas ele diz, vós sois a luz do mundo. E na sequência, ele vai trazer aí 2 comparações, para que os discípulos possam entender aquilo que ele está ensinando. A primeira comparação, Jesus fala sobre que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E na segunda comparação, Jesus fala que também não é lógico acender uma lâmpada e colocá-la debaixo do alqueire. Mas quando uma lâmpada é acesa, ela é colocada no velador. Qual é o fim? É para que ela possa estar num lugar estratégico e assim todos que estão na casa possam desfrutar de sua luz. Jesus, depois dessas 2 comparações, ele traz uma conclusão para que os discípulos possam entender qual é a conclusão disso tudo. É que assim como a cidade está edificada sobre um monte, assim como uma lâmpada é acesa numa casa e colocada num lugar próprio para iluminar a todos que estão na casa, assim também a luz dos discípulos deve brilhar diante dos homens. Para quê? Para que os homens vejam as suas boas obras. E qual é a conclusão disso tudo? Qual é o fim principal disso tudo? É que o Pai dos discípulos seja glorificado neles. A primeira coisa que eu quero chamar a nossa atenção aqui, neste ensinamento de Jesus, é aquilo que Jesus ele olha para os seus discípulos e ele fala para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Existem aqui algumas coisas que são importantes serem entendidas sobre a comparação que Jesus faz entre os discípulos ser luz do mundo e eles ser comparados à iluminação de uma cidade ou de uma casa que é iluminada por uma lâmpada. É importante entender que, assim como uma cidade está edificada sobre um monte e ela está num lugar ali que foi construída estrategicamente, muitos comentaristas dizem que talvez essa cidade seja a cidade de Safed,
que ela está ali edificada a 800 metros acima do nível do mar. Ela foi construída sobre o monte num lugar estratégico, e todos aqueles que viviam na região mais baixa podiam olhar para o alto e ver a maravilha daquela cidade, porque ela estava num lugar notório, ou seja, o fato dela ter sido edificada sobre um monte trazia sobre aquela cidade visibilidade. Eu acho interessante compartilhar com vocês que assim também os discípulos que são chamados para ser a luz do mundo, eles foram edificados sobre uma rocha, e esta rocha é o próprio Senhor Jesus. É interessante também notar que esta cidade, a iluminação dessa cidade vinha de suas casas, e nessas casas elas eram iluminadas por candeias. O que eram essas candeias? Essas candeias eram lâmpadas feitas de barro, que carregava dentro delas um líquido que era o óleo do azeite da oliveira. E como era acesa essa candeia? Era acesa nos dias de Jesus com pedras que, batido em pedras, gerava faísca. Eu achei muito interessante e trouxe para mim pensar que o azeite que ia nessa lâmpada para iluminação vem de uma árvore. O material que foi feito essa candeia era o barro, era da terra. E o material que era usado para gerar o fogo eram pedras. Ou seja, a iluminação dessa cidade era gerada por objetos da natureza. Essa cidade não podia se gloriar de si mesma da iluminação que ela tinha, principalmente à noite. Porque nos dias de Jesus tudo era muito escuro, a iluminação era pouca. Mas esta cidade não podia se orgulhar de ter luz própria, ela dependia da natureza. Assim também os discípulos, eles estão edificados sobre uma rocha que é Cristo. E eles carregam uma luz, mas eles não são a fonte dessa luz. Eles dependem da fonte de toda a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. E a fonte dessa luz é o próprio Senhor Jesus. Mais uma coisa que eu queria aqui deixar muito claro para mim e para você. Nós vimos aí que primeiro, os discípulos estão edificados sobre um monte, uma rocha inabalável que é Cristo Jesus. Os discípulos foram chamados para ser luz do mundo e a fonte dessa luz é o próprio Senhor Jesus. Em terceiro lugar, como essa luz deveria brilhar? O Senhor Jesus diz que a luz deles deveria brilhar por meio de boas obras diante dos homens. E qual era o fim de tudo isso? O fim é que o Pai fosse glorificado neles. Eu não sei se você consegue observar, mas aqui é tudo feito para a glória de Deus. Entendido isso, tendo esse ensinamento correto em nossas mentes, eu queria aqui chamar a atenção de vocês sobre algo que chamou muito a minha atenção. É sobre aquilo que Jesus ele se dirige aos seus discípulos no verso 14, na parte A. E essa afirmação que Jesus faz para os discípulos quando ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Eu quero chamar a tua atenção porque hoje também Jesus se dirige a mim e a você, que transcendemos a multidão, que queremos estar mais próximos dele e aprender deles, os ensinamentos dele. E ele também olha para nós e diz para nós: vós sois a luz do mundo. Por que isso me chamou a atenção? Porque quando terminou o Sermão do Monte, os discípulos ainda não estavam prontos para ser a luz do mundo. E aqui eu quero te chamar a tua atenção sobre uma frase que veio muito forte no meu coração. Jesus não precisa de resultado no presente para dar um diagnóstico sobre seus discípulos. Eu quero repetir isso para você. Jesus, ele não precisa de resultado no presente para dar um diagnóstico sobre seus discípulos. Por que eu digo isso para vocês? Porque Jesus, naquele momento do Sermão do Monte, ele se dirige aos discípulos e ele afirma: vós sois a luz do mundo. Quando nós vamos ler os evangelhos, nós vamos observar algumas coisas muito interessantes. Houve um momento na caminhada cristã que os discípulos eles se dirigem a Jesus e eles fazem um pedido a Jesus. Eles falam assim: Senhor, assim como João ensinou seus discípulos a orar, ensina a nós também a orar.
E aí Jesus, ele se dirige a seus discípulos e ele vai ensinar para eles a famosa oração do Pai Nosso. Jesus ensina os discípulos como orar. Mas ele não ensina os discípulos só com palavras, mas nós sabemos, à luz dos evangelhos, que a vida de Jesus era uma vida de oração. Os discípulos podiam perceber que Jesus ele fazia suas obras, aquilo que o Pai havia incumbido ele para fazer. Mas ele sempre estava no secreto com o Pai. Ele sempre estava em comunhão com o Pai. Assim os discípulos puderam ver não só o ensinamento teórico, mas eles viram na vida prática de Jesus uma vida de oração. Um dia, quando Jesus estava no Getsêmani, ele leva os discípulos para estar com ele em oração, para vigiar com ele em oração. E a palavra de Deus relata para nós que por 3 vezes Jesus se adianta, ele se agoniza, ele fica perturbado até a morte por aquele momento que ele estava passando, porque ele estava prestes a ser entregue na mão dos homens para ser crucificado. E por 3 vezes ele volta aos discípulos, ele acha os discípulos dormindo. Aqueles mesmos discípulos que pediram para ele, ensina-nos a orar. Os mesmos discípulos que viram Jesus ter uma vida prática de oração. No momento de praticar isso em suas vidas, eles falharam. Quando eu olho para a minha vida, e quem sabe você olha para a sua vida, será que nós não temos hoje também, dormindo, sendo acomodado em tempos que na verdade Deus tem nos convidado a uma vida de oração? Você consegue perceber que Jesus, há um tempo atrás, ele olha para os discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. E o que é que se espera de alguém que é chamado para ser a luz do mundo? É alguém que tenha uma vida constante de oração, de comunhão com o Pai. E os discípulos falharam nessa parte. Em outro momento, a Bíblia diz que Jesus ele envia os discípulos para preceder ele numa aldeia de samaritanos. A palavra de Deus relata para nós que os samaritanos eles não receberam Jesus. Então Tiago e João, eles têm uma ideia. E eles viram para Jesus e dizem: Senhor, o Senhor não quer que a gente ore e mande descer fogo do céu e destrua esse povo? Jesus repreende os discípulos e diz: vocês não sabem de que espírito que vocês são? O Filho do Homem, ele não veio para destruir a alma dos homens, mas ele veio para salvar. Observe que os discípulos que há um tempo atrás ouviram de Jesus: vós sois a luz do mundo, eles ficam impacientes com pessoas que não quiseram receber Jesus. Eles já queriam destruir aquelas pessoas. E eu fico imaginando que muitas das vezes nós não somos diferentes desses discípulos. Muitas das vezes nós também não somos aceitos pelas pessoas com ideias, com palavras de direcionamento, de salvação que nós levamos para pessoas e aconselhamentos. E por não sermos aceitos, nós muitas das vezes talvez não verbalizamos em palavras, querendo que desça fogo do céu sobre aquelas pessoas, mas no nosso coração, como juízes, nós condenamos aquelas pessoas. Eu creio que nós não somos diferentes dos discípulos. Vocês começam aí a entender que Jesus ele dá um diagnóstico, mas não tinha resultado no presente. Mas eu queria que você pudesse compreender que Jesus ele é aquele que conhece o começo, o meio e o fim da história. Jesus sabe aqueles que lhe pertencem. Jesus, quando disse: vós sois a luz do mundo, ele sabia certamente o que ele estava falando. E eu queria ler com vocês um texto que mostra claramente que um dia aquilo que Jesus falou se cumpriu na vida dos discípulos. Um texto maravilhoso de uma igreja com novos convertidos que viveram isso de maneira maravilhosa e sobrenatural. Se você pode, vai comigo lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre os todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós podemos claramente ver que aquilo que um dia Jesus falou, nós podemos ver os discípulos vivendo isso. É importante ressaltar que nós vemos os discípulos perseverando na doutrina dos apóstolos. Aquilo que eles aprenderam de Jesus, eles ensinavam, e mais do que ensinar, eles perseveravam. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós podemos ver a comunhão desses discípulos. Nós podemos ver o amor entre eles. Nós podemos ver a unidade da família de Deus vivendo, porque a doutrina era boa, a doutrina era a doutrina que Cristo havia ensinado aos apóstolos. E eles perseveravam nelas. Por isso a vida era uma vida de retidão, era uma vida que agradava a Deus. E um ponto importante do texto que nós podemos destacar é que a palavra de Deus diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Vocês lembram que Jesus falou? A luz de vocês, assim brilhe também a luz de vocês, para que os homens vejam as vossas boas obras. O texto diz para nós que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando dia a dia daquele povo que simpatizou com eles, os que iam sendo salvos. Olha que coisa maravilhosa, Deus ali sendo glorificado através daquela igreja que havia conhecido a Jesus, andado com Jesus e perseverado nos ensinamentos de Jesus. Eu quero dizer para você que, assim como um dia Jesus olhou para os discípulos e ele deu um diagnóstico sobre eles, apesar de não ter resultado no presente, assim também hoje ele fala a mim e a você. Ele não precisa de ver resultados hoje para que ele dê um diagnóstico sobre mim e sobre você. Eu quero dizer para você que assim como aqueles discípulos tiveram aquele privilégio, veja bem, aqueles discípulos foram privilegiados, eles andaram com Jesus, eles viram o que Jesus fazia, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, eles receberam repreensão de Jesus, eles receberam correção de Jesus. E após a ascensão de Jesus ao céu, eles perseveravam em todos esses ensinamentos. Eles não abriram mão de viver aquilo que Jesus tinha para a vida deles. Eu quero dizer para você que assim também hoje o Senhor Jesus chama a mim e chama a você. E ele diz, vós sois a luz do mundo. Talvez você possa indagar agora, os discípulos realmente eles foram privilegiados. Porque eles puderam andar com o verbo da vida, que esteve aqui ensinando eles pessoalmente. Eu quero dizer para você que eu e você hoje temos também um grande privilégio. E eu quero ler para que você possa entender, porque esse vídeo é um convite de Deus para nós retornarmos à fonte, retornarmos às Escrituras. 2 Timóteo 3, 16 e 17, olha o que diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Como que nós podemos cumprir com essa designação de Jesus sobre nós, de sermos a luz deste mundo? Através das Escrituras, que foram inspiradas por Deus, que é a boca do próprio Deus falando ao homem, que é a boca de Deus falando a mim e a você,
aqueles que foram chamados a ser discípulos de Jesus. E ela é útil para nos ensinar, ela é útil para nos repreender, ela é útil para nos corrigir, ela é útil para nos educar em toda a justiça, assim como os discípulos foram. Assim também nós hoje podemos ser. E qual é o fim? O fim é que o homem de Deus, a fim é que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra de Deus. Estamos hoje gravando esse vídeo e falando da importância de um retorno às Escrituras. Que o Espírito de Deus possa estar aplicando essa palavra ao seu coração. Que Deus possa ricamente estar aí abençoando a sua vida. E em nome de Jesus, não se esqueça, vós sois a luz do mundo.